Fala pessoal, voltamos aí para a gente detonar as questõezinhas da Lei Maria da Penha, tá certo? Atualizadíssimas agora de 2023, beleza? E lá no finalzinho nós vamos ver umas jurisprudências, a qual é potenciais de prova, tá? Muito importante para a sua prova, beleza? E já adiantando que esse vídeo é recomendado para você que está no nível mais avançado, a qual já tem uma base na Lei Maria da Penha, beleza? Então sem conversar de muito, primeira questão na tela. Vamos lá, pessoal. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar o link do material aí disponível para você na descrição do vídeo, tá? Responda todas as questões, que é de extrema importância para você fixar o conteúdo, beleza? Primeira questão. Assinale a alternativa incorreta sobre a afirmação a seguir. Segundo o parágrafo 4º da Lei Maria da Penha, aquele que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive aquele quer saber o que o agressor fica obrigado a ressarcir. Fiz um bizuzinho para vocês aqui, que se vocês quiserem tirar print, pode ficar à vontade, beleza? O agressor fica obrigado a ressarcir todos os danos causados à vítima, tanto na esfera penal quanto na esfera civil, beleza? O SUS também, os custos relativos aos serviços de saúde prestados, tá? Se a vítima tiver necessidade de fazer uma clínica privada, o seu tratamento, qualquer coisa, todos os gastos com a vítima, também vai ser custeada pelo agressor. O dispositivo de segurança, o monitoramento para a vítima. O que é esse dispositivo de segurança, pessoal? É como se fosse um controlezinho que a vítima vai ter, que ela vai acionar a polícia, tá certo? Quando ela se sentir ameaçada. Quando o agressor se aproximar dela, ela vai acionar a polícia, tá? É mais ou menos isso. E outro detalhe importante, que os recursos arrecadados será o Fundo de Saúde do ente responsável. O que isso quer dizer, tá? Essas empresas, essas clínicas privadas, tá? Que fizer todo o tratamento da vítima, todos os gastos com a vítima, vai ser ressarcida pelo agressor, tá? O agressor vai ressarcir esse dinheiro e vai ser encaminhado a essas empresas, tá bom? Somente isso. Falando isso, vamos resolver a questãozinha. Ele vai ressarcir ao Sistema Único de Saúde, SUS, de acordo com a tabela SUS? Sim, está correto, tá? Mas como ele quer a incorreta, a gente não marca. B, ele vai ressarcir os custos relativos ao serviço de saúde prestado para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar? Também sim. Ele vai custear os serviços de contracepção de emergência e a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis? A gente viu isso? Não, mas deixa aí por enquanto. D. Recolher os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestaram serviço. Como vimos naquele bizuzinho lá, fica fácil, né? Tá certo também. Então, por que essa C está errada? O erro da C é em falar que irá ser custeada pelo agressor. Não é custeada pelo agressor, mas sim é uma assistência que a mulher tem pelo próprio SUS. Isso está lá no artigo 9º, parágrafo 3º, tá? Então, não é custeada pelo agressor, tá bom? Isso aqui é uma assistência, é um benefício que a mulher tem, tá bom? Então, como ele quer a incorreta, é essa daqui, tá? Vamos para a próxima questãozinha. Segundo, julgue os itens a seguir relativos aos crimes de violência doméstica. Primeiro, para a configuração do crime de violência doméstica, é necessária a coabitação entre o autor e a vítima? Não, pessoal. O erro aqui é falar que é necessária, é independentemente de coabitação. 2. Não se aplica aos crimes de violência doméstica contra a mulher o dispositivo da Lei 9.099 de 1995, Lei dos Juizados Especiais. Perfeito, tá, pessoal? Realmente não se aplica, de acordo com o artigo 41, não se aplica essa lei dos juizados especiais, a qual é bastante benéfica ao agressor, né? Ao qual julga dos crimes de menor potencial ofensivo, tá? E a tendência da Lei Maria da Penha é só ficar mais severa ainda para o agressor, tá bom? Então tá correto. 3. Nos casos de crimes de lesões corporais leves e culposas, a ação penal é condicionada à representação? Está errado, tá, pessoal? Todos os tipos de lesão corporal, leve, média, grave ou culposa, qualquer tipo de lesão é de ação penal pública incondicionada, tá, pessoal? Independe da vontade da vítima, tá? Então, está errado e somente a 2 está correto. Então, apenas o item 2 está certo.
gabarito C, tá? E para poder fixar e ter a certeza disso, fiz um bizuzinho aqui para vocês, tá? O artigo 41 diz assim: aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais, tá? E a súmula 542 do STJ diz assim: a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Qualquer tipo de lesão corporal é de ação penal pública incondicionada. Beleza? Vamos para a próxima questão. 3. A respeito da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar na Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. A. O juiz determinará por prazo indeterminado a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Para responder essa questão, precisamos entender o que está escrito no artigo 9º. Vamos lá, parágrafo 1º. O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Por prazo certo. Parágrafo 2º. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. Primeiro, acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. 2. A manutenção do vínculo trabalhista quando necessário o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Cai muito em prova, tá? Pode afastar ela por até 6 meses. 3. Encaminhamento à assistência judiciária quando for um caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juiz competente. Vamos ver aqui o próximo. Parágrafo 6º. O ressarcimento de que trata os parágrafos 4º e 5º deste artigo, olha que importante, não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante, não configura atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena. Parágrafo 7º. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio ou transferi-los para essa instituição mediante a apresentação dos seus documentos comprobatórios, do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Parágrafo 8º. Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos conforme o disposto do parágrafo 7º deste artigo e o acesso às informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do Poder Público. Sabendo disso, iremos responder agora a questão. A. O juiz determinará por prazo indeterminado? Já está errado, tá? Porque é por prazo certo. Então, já descartamos a alternativa A. B. O dispositivo de segurança destinado ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizado para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparados por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Beleza. Até aqui está correto. Ainda que importem em ônus ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, não pode importar ônus ao patrimônio da mulher, tá, pessoal? De forma alguma. Também está errada a alternativa B. C. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar a sua integridade física e psicológica, a manutenção do seu vínculo trabalhista, quando necessário, correto? O afastamento do local do trabalho por até 1 ano? Não. Como vimos lá, é por até 6 meses, tá? Também está errado. Vamos ver o próximo. D.
A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio ou transferi-los para essa instituição mediante a apresentação de seus documentos comprobatórios, do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Perfeito, tá, pessoal? Letra de lei, tá? Por enquanto é nossa alternativa correta. Vamos ver agora serão públicos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos com prioridade em decorrência de situação de violência doméstica e familiar. Onde é que está o erro aqui, pessoal? É em falar que serão públicos, pessoal. Não serão públicos, serão o quê? Sigilosos, tá? Para poder preservar a imagem da vítima, beleza? Então, gabarito D. Vamos apagar aqui, né? Vamos para a próxima questão. 4. A violência contra a mulher é uma das formas de violação dos direitos humanos. A Lei Maria da Penha estabelece mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. De acordo com a lei, quando for o caso, a mulher em situação de violência receberá encaminhamento à assistência judiciária para, como falado anteriormente, tá, pessoal? Receberá encaminhamento à assistência judiciária para, está bem aqui no artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 3º. Fala do encaminhamento à assistência judiciária quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento de ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juiz competente. São apenas 4 hipóteses, tá? Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas é muito difícil decorar isso, está muito misturado, confundiu a minha cabeça. Beleza, como eu sou quase um pai para vocês, eu botei aqui as 4 hipóteses, tá? Falou encaminhamento à assistência judiciária, você lembra de separação judicial, de divórcio, anulação de casamento e de dissolução de união estável, tá? A mulher tem essas 4 hipóteses para ela poder escolher o que ela quer, tá? Por direito dela, tá bom? De acordo com a letra de lei. Ela tem o direito de ter a separação judicial, de ter o divórcio, de ter a anulação de casamento e a dissolução de união estável. Sabendo disso, responderemos à questão. A. Definição de guarda dos filhos? Está errado, tá? B. Pensão alimentícia? Também não é o que está escrito lá na letra de lei, tá? Separação de bens? Aqui é na esfera civil, pessoal. Tá bom? Tá confundindo você com a esfera penal. Dissolução de união estável? Aqui está perfeito. É uma das hipóteses lá. Formalização da violação? Também não. Então, como vimos, gabarito D, rapidinho, próxima questão, beleza? A respeito da Lei Maria da Penha, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. No processo, no julgamento e na execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, os atos processuais não poderão realizar-se em horário noturno? Está errado, tá, pessoal? Em falar que não pode, não há esse impedimento, tá? E até mesmo na letra de lei fala que ele pode sim ser realizado em horário noturno. Então aqui é F. Próximo. A ofendida tem a opção de propor a ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar. Até aqui está certo, contra a mulher. Até aqui está correto. Sendo ainda deixa a competência acerca das pretensões de partilha de bens? Não, exclui deste a competência de pretensão de partilha de bens, tá? Porque aqui vai sair da esfera penal e vai para a esfera civil, tá bom? Então, exclui-se da competência dele, tá? Não é da mesma competência. Então, aqui também está falso. Próximo. A Lei Maria da Penha não permite a renúncia à representação nas ações penais públicas condicionada à representação da ofendida. Pessoal, quando for ação penal pública condicionada, ela pode sim renunciar, tá? Só não pode renunciar quando for ação penal pública incondicionada. Condicionada admite a renúncia, mas na ação penal pública incondicionada independe. Falou condicionada e falou que não permite, então também está errado, tá? Quer confundir a sua cabeça, tá? Mas você salva isso aí que eu tenho certeza que você sabe. Próximo.
É permitida a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, penas de cesta básicas ou outras prestações pecuniárias. Até aqui está correto. Bem como a atribuição da pena que implica o pagamento isolado de multa. Ah, pessoal, perdão. É permitida a aplicação? Não, pessoal, não é permitida, pessoal. É inaplicável, tá bom? Sempre que falar Lei Maria da Penha, não pode, tá? Essa aqui é a pena de cesta básica ou de outras prestações pecuniárias. É vedado pela Lei Maria da Penha, tá? Falar que é permitido está errado. Então tá tudo errado aqui, tá, pessoal? Se tá tudo errado, gabarito o quê? Gabarito A. Beleza? Sexta questão. Segundo o artigo 12 da Lei Maria da Penha, em todos os casos de violência doméstica familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato alguns procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos. Aqui, pessoal, uma questãozinha de letra de lei, tá? De acordo com o artigo 12, o gabarito é A. Sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal, tá bom? Aqui para poder tirar a sua dúvida, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal, tá bom? Se você não tivesse lido esse artigo, tá bom, da Lei Maria da Penha, dificilmente você iria acertar a questão, tá? Vamos para um próximo agora. Vamos aqui para a sétima questão, pessoal. Eu sei que está cansativo, eu sei que você está doido para desligar esse celular ou assistir outro vídeo aí qualquer. Bem, pessoal, sustenta essa carcaça. É doído, é sofrido, mas tem que passar por isso, tá, pessoal? Sustenta a carcaça e embora até o final, tá? São só 12 questãozinhas, beleza? Sétima questão. A legislação brasileira criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Considerando o disposto na Lei Maria da Penha, assinale a afirmativa correta. Beleza. A. É permitida a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica? Pessoal, é permitida? Nós vimos ainda agora que não é permitido, tá, pessoal? Então está errado. Sem enrolação, bora para a próxima. B. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, a depender de sua orientação sexual. É erradíssimo, pessoal. É independentemente de sua orientação sexual. Estamos careca de saber disso, né? C. A violência moral é entendida como qualquer conduta que configura calúnia, difamação ou injúria. Tá? Aqui tá correto, tá? Isso é violência moral. Não constitui uma das formas de violência doméstica e familiar. Até errado, pessoal. Óbvio que configura sim, pessoal. É uma das hipóteses sim. Até errado. Bora para a próxima aqui. D. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizado para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparados por medidas protetivas, devem ter seus custos ressarcidos pelo agressor? Perfeito, pessoal. Vimos lá no comecinho, lembra? O dispositivo de segurança vai ser ressarcido pelo agressor, tá? Vai ficar às custas do agressor, tá bom? Então, o gabarito D. Vamos ver a E, o erro da E. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência não pode adotar de imediato as providências legais cabíveis, devendo recorrer ao sistema judiciário para desenvolver qualquer ação. Que isso, pessoal? Aí vai deixar a mulher morrer. Doidice é essa? Tá erradíssimo, tá? Oitava questão. De acordo com a Lei Maria da Penha, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, ao preso não será concedido. Então, se houver risco, pessoal, a integridade física da mulher, tá? Não será concedida ao preso o que? Liberdade provisória, tá? Isso está no artigo 12C, no parágrafo 2º. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida a liberdade provisória ao preso. Isso foi incluído pela lei de 2019, beleza? Vamos para a nona questãozinha aqui. A lei número 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, visa a proteção das mulheres, crianças, adolescentes, adultos e idosos que sofrem violência no ambiente doméstico e familiar e a responsabilização de quem comete esse tipo de violência. Beleza. A respeito dessa norma legal e de suas inovações, analise afirmativas a seguir. Vamos lá para a primeira hipótese.
A Lei Maria da Penha é aplicada independentemente de orientação sexual e da identidade de gênero do cônjuge que sofre violência. Beleza, até aqui está correto. Podendo ser aplicada em caso de homens agredidos por esposas, companheiras e namoradas. Pessoal, o polo passivo tem que ser obrigatoriamente do sexo feminino, tá? Quando for a esposa, né, que bater no homem e o homem for polo passivo, aqui está sofrendo, não vai se enquadrar na Lei Maria da Penha, mas pode se enquadrar o quê? Lá no Código Penal, tá? Como lesão corporal e por aí vai, tá? Porque na Lei Maria da Penha defende a mulher ou as trans de acordo com o STJ. Então aqui está errado. 2. A Lei Maria da Penha prevê a especialização do atendimento no sistema de justiça com a criação de juizados específicos com competência civil e criminal. Aqui está correto, tá, pessoal? Está bem aqui no artigo 14. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência o quê? Civil e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal, nos territórios e pelos estados para o processo de julgamento e aí vai, tá? Então está correto a questão, beleza? A 2 está correto. Vou marcar aqui, está certo. 3. A Lei Maria da Penha estabelece as medidas protetivas de urgência, analisado pelo juiz em até 48 horas. E prevê o trabalho articulado entre as diferentes esferas do governo e da sociedade civil. Aqui eu fiz um bizuzinho para vocês, tá? Tira o print e guarda no seu material, tá? Sempre que falar medidas protetivas de urgência e falou de acordo com a vítima será concedida de imediato a sua medida protetiva de urgência, tá? Como falado no vídeo anterior, tá? Pelo simples fato da vítima pedir a sua medida protetiva de urgência, será concedida a ela de imediato. Porém, o juiz, ele analisará em até 48 horas. Então, falou medidas protetivas de urgência em relação à vítima, será concedida de imediato. Falou em relação ao juiz, ele analisará em até 48 horas, tá? Tira o print aí e guarda no seu material. Então, a 3 aqui está o quê? Está corretíssima. Então, a 2 e 3 está correto. Então, o gabarito 2 e 3, gabarito D. Cuida, bora para 10. 10. Fabiana, estudante, 17 anos, procurou a delegacia para fazer notícia-crime contra seu irmão Bruno. Vamos lá, antes de começar, pode se enquadrar a Lei Maria da Penha? Contra irmãos? Pode. O polo passivo, né? Sendo mulher, pode se enquadrar, até mesmo criança. Beleza? Comerciário de 23 anos, aqui está falando do Bruno. Fabiana relatou que Bruno agrediu-a com socos, pontapés e puxões de cabelo. Então aqui é o que? Violência física. Guarda essa hipótese. Após ela se recusar a passar o uniforme dela. Beleza. Violência física que ele fez. Bruno ainda gritou que ele pagava as contas e que a casa em que aquela era uma obrigação de Fabiana. Beleza. Então foi agressão física e pode se enquadrar também, né, em uma violência psicológica. Beleza? Então bora para a próxima aqui. Alternativa A. A lei não se aplica porque a vítima Fabiana é menor de idade. Independe, tá? Pode ser criança, também se enquadra. Então aqui está erradíssimo. B. A lei não se aplica porque a relação entre a vítima e o agressor não é conjugal. Não tem nada a ver, tá? C. Houve violência patrimonial. Não tem nada a ver com o patrimônio da vítima, tá? Foi violência física e psicológica. D. Houve violência física, perfeito, e psicológica por parte de Bruno, baseado no gênero de Fabiana. Perfeito, tá, pessoal? Viu como é importante você guardar os tipos de violência a qual foi cometida ali no comecinho, tá bom? Senão você ia ficar confuso. A E. Não está configurada a violência doméstica porque Bruno tem o dever de educar a irmã. Que é isso? Tem o dever de agredir, bater nela e fazer tudo, né? Óbvio que não, né, pessoal? Tá errado. Gabarito D. Vamos lá para a próxima. Questão 11. Com base na lei número 11.340, que é a Lei Maria da Penha, em relação ao prazo para o juiz conhecer do expediente do pedido a decidir sobre as medidas protetivas de urgências dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, assinar a alternativa correta. Olha, pessoal, falou do juiz e falou das medidas protetivas de urgência. Como vimos anteriormente, ele analisará em até 48 horas. Com aquele bizuzinho fica fácil, né? Agora é só detonar a questão. Então, ficou fácil, você não vai errar mais, tá?
A última questãozinha, nós vamos ver umas jurisprudênciazinhas. Vamos lá. Acerca dos crimes contra as mulheres, assinale a opção correta. Essa questãozinha eu deixei para o final, essa questão é boa, tá? A. As ofensas à saúde psicológica das mulheres somente são processadas civilmente. O erro da questão é falar somente, tá? São processadas na esfera civil e penal também, tá? Então está errada a questão, porque falou somente. B. Os crimes contra a liberdade sexual e contra a família são qualificadas quando a vítima é mulher. Pessoal, aqui já está misturando contra os crimes contra a liberdade sexual lá no Código Penal, tá, pessoal? E já adiantando que não há essa previsão de qualificadora lá, tá? Essa questão aqui é realmente difícil. Se você não soubesse, dificilmente você também acertaria essa questão. C. Em caso de lesão corporal, o simples fato da vítima ser mulher enseja a pena de reclusão de 1 a 4 anos. A pena de reclusão de 1 a 4 anos está correta. Porém, não é pelo simples fato da vítima ser mulher. É em razão da condição do sexo feminino. Não é o simples fato. Então está errado. D. Quando há crime de feminicídio, a causa de aumento de pena, pessoal, mais uma vez puxando lá para o Código Penal, feminicídio não é aumento de pena, é uma qualificadora, tá? Guarde isso no seu coração, então está errado. Então o gabarito é, né? Vamos ver aqui. O Código Penal trata de condição do sexo feminino para considerar as razões que especificam os crimes contra as mulheres. Perfeito. Tem que ser do sexo feminino. Então acertamos a questão. Gabarito é. Vamos ver agora uma jurisprudênciazinha rapidinho para você guardar no seu materialzinho, tá? A primeira jurisprudência atualizada aí de 2023. É possível a aplicação da Lei Maria da Penha no caso de violência doméstica praticada contra empregada doméstica, tá? Isso foi um julgamento do STJ lá em Goiás. O que isso quer dizer? Um exemplo disso é o patrão, que agride a sua empregada doméstica, né? Não precisa ser nem violência física, uma violência psicológica, uma violência moral, né? Através de calúnia, difamação ou injúria, e sim, de acordo com a STJ, ela pode sim se enquadrar na Lei Maria da Penha. Vamos para a segunda jurisprudência. A prática do crime de lesão corporal mediante violência doméstica por agente sob efeito de bebidas alcoólicas autoriza o aumento da pena base. Isso foi um julgamento do STJ, número 1871481. Vamos lá, um exemplo. Um policial chega em casa sob efeito de bebidas alcoólicas, está bêbado e agride a sua esposa. Lesão corporal sob efeito de bebidas alcoólicas e ele é um agente. Pode ter aumento da sua pena base de acordo com o STJ. Somente isso. Vamos lá, a próxima aqui. Mulheres vítimas de violência doméstica que necessitam se afastar do trabalho usufruem analogicamente do auxílio-doença, devendo a empresa pagar os primeiros 15 dias e o INSS o restante do período, tá? Como visto hoje, tá, pessoal? Lá no comecinho, a mulher ela pode se afastar do seu trabalho por até 6 meses, tá? E que só está enfatizando que a empresa pagará os primeiros 15 dias e o INSS o restante do período, a qual for necessário para a vítima, tá? É somente isso. A última. Transsexual feminina, por se auto-identificar como mulher, goza de proteção conferida pela Lei Maria da Penha, mesmo que não tenha realizado a cirurgia de transgenitalização ou alterado o nome civil. Vamos lá. Então, os transexuais, mesmo sem ter feito a cirurgia de mudança de sexo e mesmo sem mudar o nome, somente por se auto-identificar como transexual, tem proteção pela Lei Maria da Penha. Então é isso, pessoal, terminamos o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. E você que chegou até aqui, você é um vencedor. Deus irá abençoar você, tá certo? Continua focado, determinado, que as coisas acontecem tudo no tempo certo, tá bom? Espero que eu possa ter ajudado vocês aí, tá certo? Vamos juntos até o final. Deixe o seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!